Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia e Governança Corporativa. Hoje nós vamos falar do Émile Durkheim, né, que é um dos clássicos da sociologia, dos três porquinhos da sociologia, junto com o Karl Marx e o Max Weber. O Émile Durkheim é um autor muito importante para a sociologia, porque ele tem uma perspectiva fundadora, né? Então, ele vai ser considerado um dos fundadores da sociologia, sendo que ele é um autor bastante diferente do Weber e do Marx, porque ele se propõe a construir não só um pensamento sociológico, mas construir ferramentas que permitam uma interpretação social. Certo? O Karl Marx, por exemplo, nós vamos falar brevemente sobre ele, ele é um autor que não era um sociólogo, ele é anterior ao Émile Durkheim. Ele era um filósofo, né? Ele tinha uma formação jurídica, ele era um filósofo, mas o seu pensamento será apropriado pela sociologia e o pensamento sociológico vai ser muito tributário do pensamento marxista, assim como é do pensamento durkheimiano e do pensamento weberiano. Weber é um autor posterior, né? Escreve por último entre os três, e a percepção dele é menos fundadora e mais de interpretação de uma realidade que já está colocada à volta dele, né? Então, o Émile Durkheim, que vai ter como uma das suas principais obras um texto muito bacana chamado As Regras do Método Sociológico. Então, ele está tentando descrever não apenas a sociedade, mas ele está tentando fundar uma ciência da sociedade. Então, é uma perspectiva muito diferente, né, dos outros autores. Curiosamente, né, apesar de se propor um fundador da sociologia, no pensamento sociológico, o Émile Durkheim vai ser de longe aquele que é menos utilizado. Praticamente nenhum campo da sociologia usa o Émile Durkheim hoje como um grande fundamentador, né, de novas teorias ou de análise importantes da conjuntura social moderna. A obra durkheimiana ela é muito importante do ponto de vista metodológico, mas do ponto de vista prático, as propostas que ele faz sobre a compreensão e os mecanismos de funcionamento da sociedade, eles ficaram um pouco datados, então ele é muito pouco utilizado. Ainda assim, né, compreender o método sociológico é muito importante para a gente entender por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem e, obviamente, para entender a economia, para entender a sociedade em geral, para entender, por exemplo, mecanismos de gestão, né, o que funciona e o que não funciona dentro de uma instituição empresarial, dentro de uma grande corporação, né? Por que as pessoas fazem o que fazem dentro de um Estado é muito parecido com o porquê as pessoas fazem o que fazem dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, já que ela está lidando também com instituições, com regras, né? Propostas de resultados, com condução de projetos. No fundo, é muito parecido pensar em funcionamento de um Estado e funcionamento de uma empresa. Nós conseguimos ver muito claramente, né, uma coisa como uma contraparte de outra. Em relação ao contexto histórico, o Émile Durkheim ele é interessante porque ele é um autor que escreve ele na virada do século XIX, no começo do século XX, então ele vai ter um papel muito importante na fundação da sociologia, mas também da antropologia, da psicologia. Então vai ser um autor que tem uma produção bastante ampla e muito respeitada, né, historicamente. Ele vive numa França, já era uma França bastante centralizada e unificada. Por que isso é importante para a gente? Por exemplo, os outros dois autores são alemães, eles viam numa Alemanha que ainda estava se tornando um Estado nacional, né? A Alemanha se torna a Alemanha de verdade, um Estado único, né? Um Estado com características próprias, centralizada, com um apenas Estado, com uma fonte só de poder, somente um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. A unificação da Alemanha é uma coisa muito recente. Já a unificação francesa ela é muito mais antiga. A unificação francesa ela é uma coisa muito mais antiga. O que significa que havia ali um Estado, mas também uma sociedade muito forte, já muito bem organizada, com características muito próprias. Isso é importante para a gente, porque então o Émile Durkheim já conseguia enxergar uma sociedade bem estruturada e bem organizada. Aquilo que ele está tentando explicar é justamente isso, né? Uma sociedade organizada e estruturada de uma forma que ela já possa ser compreendida como um todo. A obra inteira do Durkheim é muito baseada nisso, na construção de uma análise
que explicam uma sociedade já em pleno funcionamento. Ok? Seria mais ou menos como entender como a diferença entre você verificar como é que funciona pequenas empresas, entender então o que é, como é que você toca uma banca de feira, né, uma banca de salgadinhos em algum lugar, um pequeno negócio, uma padaria, e comparar isso com o funcionamento de uma grande corporação multinacional. Gente, são coisas muito distintas, tudo é empresa, mas a gente está falando aqui de coisa muito diferente, certo? Os mecanismos de análise, aquilo que importa para você entender uma coisa e outra, são muito diferentes. Então, quais são os temas centrais, os temas fundamentais do Emile Durkheim? Fatos sociais, anomia e normalidade e organicismo. Fiquem tranquilos que tudo isso depois eu vou colocar lá na plataforma, né? Vocês vão ver, né, o texto lá que tem todas essas informações. Então, o que é organicismo? É importante entender como é que o Emile Durkheim pensa uma sociedade. Para ele, a sociedade funciona como um organismo vivo. Nós poderíamos comparar também com uma máquina. O que seria isso? A sociedade ela tem uma espécie de vontade própria, ela tem uma lógica de funcionamento próprio que é maior do que a soma de suas partes, ou seja, ela é maior do que as pessoas que a compõem, ou ela é maior que as suas partes. Pensar uma sociedade para o Emile Durkheim é mais ou menos a mesma coisa que pensar um robô funcionando e os fatos sociais são as peças que mantêm esse robô funcionando. Ou pensar num carro, ou pensar num animal qualquer que é um ser vivo composto por uma série de órgãos, certo? Só que esses órgãos, eles não definem sozinhos o que é esse animal. O animal em si, ele é maior do que os órgãos. O animal ele tem subjetividade, ele tem uma personalidade própria, certo? Então, as características do animal, elas são maiores, mais ampliadas do que as características das partes que o compõem. Ficou claro isso? Então, vocês imaginam um cachorro. Não, o cachorro ele tem sei lá, baço, vai ter, né, tem boca, rabo, tem coração, né, tem estômago. Só que se você separar cada uma dessas partes, né, sem essas partes ele não funciona, ele não existe. Mas ele é maior do que isso. Se você pegar um monte desses pedaços e juntar, colocar num lugar qualquer, né, isso não cria um bicho de verdade. Então, o bicho que já possui tudo isso funcionando, ele possui, para além desses órgãos físicos, para indo do sangue, para indo dos músculos, né, funcionando, para indo do coração batendo, ele tem também outras coisas, ele tem subjetividade, ele tem uma personalidade, ele tem características pessoais, né, você consegue individualizar um animal é diferente do outro dentro de um mesmo grupo, certo? Do ponto de vista do Durkheim, a sociedade também é assim. E do ponto de vista prático, nós poderíamos também comparar isso com uma empresa. O que vocês acham? Será que empresas que possuem pessoas que trabalham lá, né, órgãos internos, né, todos os mecanismos que levam a que ela funcione, né, cada uma delas tem uma fábrica, mas tem os seus gerentes de produção, tem lá os seus mecanismos burocráticos, né? E muitas vezes eles são muito parecidos. Então, se você pensar na Coca-Cola e na Pepsi, né, são fábricas de produtos muito parecidas, vão ter funcionado mais ou menos da mesma lógica. Ou se você pensar na Vale do Rio Doce, compare Coca-Cola, Pepsi e Vale do Rio Doce. São todas grandes empresas, têm uma função que é lucrativa, mas será que elas são iguais? Quando vocês pensam nessas empresas, a mesma coisa vem à mente? Ou vocês pensam coisas diferentes, características diferentes? Elas evocam em vocês sentimentos, até sensações diferentes. Entenderam onde eu quero chegar? Pensem na Tuxaua e na Coca-Cola. Parece apelou, hein, professor? Diferente, né? Oi? Diferente, né? Não, isso, mas vocês entendem que elas têm, em tese, as mesmas características. Elas não têm fábricas, produzem mais ou menos a mesma coisa. Será que a burocracia interna é muito diferente? Provavelmente elas são empresas organizadas mais ou menos da mesma forma. Né? Sim, nesse contexto aí, sim. Né? Então vejam que o fato de que elas têm mais ou menos as mesmas características não significa que elas sejam iguais. Elas têm personalidades até diferentes.
Você enxerga essas empresas de forma diferente, elas evocam, né, na gente uma sensação, um sentimento até diferente. Certo? Karen, você falou alguma coisa? Seria pela qualidade do produto de uma para outra, né? Elas estão no mesmo segmento, mas o produto, vamos pôr, a Coca-Cola é bem melhor do que essa Tchau. Questão de opinião. Questão de opinião. Minha opinião, né? Professor, minha opinião. Então, você não vai se lembrar, mas o Reginaldo certamente vai se lembrar disso. Muito tempo atrás, Como eu chamo de... a Pepsi Cola fez um comercial, assim, juntando pessoas na rua, colocando numa garrafa, num copo, não lembro, né, sem identificação de rótulo, né, de um lado a Coca-Cola e do lado a Pepsi. A pessoa não saberia o que tem, né, num recipiente e no outro. Eles disseram para ele, olha, vocês estão bebendo Coca-Cola. As pessoas tomaram as duas, né, sendo que uma delas era a Pepsi, e elas não conseguiam identificar a diferença. Sem saber o que você está bebendo é a mesma coisa. Né? O gosto é basicamente o mesmo. Né? Não tem grande diferença no gosto. Só que, vejam, a propaganda, mas mais do que a propaganda, porque vejo que a propaganda também é um mecanismo da Pepsi, né? A propaganda das duas e tudo aquilo que elas levam a funcionar do jeito que funcionam. Ou seja, todas as suas características, a criatura que a empresa é, né? Elas são tão diferentes, elas evocam imagens tão diferentes que você toma um produto que é parecidíssimo, é a mesma porcaria e sente até o gosto completamente diferente. Você toma aquela Coca-Cola gelada, você tem aquele né? Matou a sede, aquela coisa gostosa. Mas você olha para a Pepsi, não é a mesma coisa. Aquela cor azul na embalagem, não sei, a propaganda não é a mesma, não mata a sede do mesmo jeito. Mas isso não é por causa do produto, isso é por como você vê a empresa, por como você enxerga o produto. É a mesma porcaria. Se você tomasse sem saber, é a mesma porcaria. Ih, professor. Coca-Cola. Oi? Nesse caso, a Coca-Cola, ela, assim, por ser melhor, não seria mais questão de marketing? Ela investe muito nisso? Rapaz, eu não sei o que a Coca-Cola tem, mas mas ela é melhor por causa do marketing e não por causa do produto. Eu acho que a Coca-Cola é melhor porque o sabor dela, no calor, muito bom. Tudo isso que você está falando, o Dá sabor, o calor, aquela coisa toda, tudo isso tem a ver com a propaganda, com a forma como o produto é visto, que leva a que você sinta isso, né? Isso é muito mais gostoso do que o outro. Mas em qualquer teste cego, em que as pessoas tomem os dois produtos sem saber o que é o que, elas não conseguem discernir. Porque o sabor é igual, o sabor é muito próximo. Só que o rótulo... É porque o sabor, no caso, seria próximo e como estão falando que você está bebendo Coca-Cola, você já associa, seu cérebro já está programado a entender que você vai tomar Coca-Cola. Então, tipo assim, o sabor também é parecido, acaba... achar que é mais gostoso. Sim. Você está programado, inclusive, a achar que é melhor porque você acha que é, né? Mas isso é uma coisa psicológica, isso tem mais a ver com como você vê o produto do que com a qualidade. O preço também influencia. O preço também influencia, por ser mais caro, você já associar algo melhor também? Também. Então, vocês entenderam onde eu quero chegar? As características, ou seja, a receita é mais ou menos a mesma. A forma como é produzida é mais ou menos a mesma. O tipo de organização burocrática da empresa, o jeito como a empresa funciona é mais ou menos a mesma. Ou seja, as características estão todas lá. Mas o resultado final, ele é muito diferente. Né? Os animais que esse conjunto produzem, né? Os animais que eles compõem, né? A empresa Pepsi, a empresa Coca-Cola, são completamente diferentes. Certo? Então, pensar em sociedade, segundo o Emile Durkheim, seria mais ou menos uma coisa próxima disso. Né? Há pessoas, há grupos de pessoas, há diversos mecanismos sociais que a gente já vai abordar aqui, que são os fatos sociais, mas a sociedade, ela tem uma personalidade própria. Seria como imaginar a diferença entre a Coca e a Pepsi, né? Como você vê uma coisa e outra. Certo? Então, a sociedade brasileira, ela é muito diferente da sociedade dinamarquesa.
né, da sociedade saudita, da sociedade, sei lá, sul-africana, né? Então, ele reforça muito esse ponto. Ele pensa a sociedade como um organismo, né, que é maior do que a soma das partes. E é preciso entender como esses órgãos internos se interrelacionam, né, como eles estão imbricados, como eles funcionam, né, e qual a função deles dentro desse organismo maior. É preciso entender isso, entender essa função, para que você possa identificar esse animal, para que você possa decodificar esse animal. Ou seja, para entender uma sociedade, você precisa entender as partes que a compõem. Poderíamos também fazer uma transferência disso para uma empresa, baseado nesse exemplo que eu acabei de mencionar. Vamos indo de trás para frente. Eu falei de organicismo aqui agora, mas ele também fala de anomia versus normalidade e em fatos sociais. Antes de abordar os fatos sociais, que são o tema mais importante na obra desse autor, vamos falar sobre anomia e normalidade. Então, o que é anomia e o que é normalidade? Anomia é o oposto de normalidade, é tudo aquilo que não é normal no funcionamento social. Isso significa mais ou menos o seguinte: o Durkheim, ele pensa o funcionamento de sociedades já mais ou menos bem estruturadas, e uma sociedade funcionando normalmente seria como um animal saudável, né, como uma máquina funcionando bem. E uma sociedade em estado de anomia, ou com problemas de anomia dentro dela, em que as pessoas estão, né, mal adequadas aos fatos sociais, seria como uma sociedade doente. Né? A anomia seria a doença, seria o problema, seria aquilo que não se enquadra. Anomia seria algo sem ordem ou sem regras, né? Ou que não se encaixa na ordem ou não se encaixa na regra. Né? Ou naquilo que é normal. Porque aquilo que é normal é o que a maioria das pessoas fazem. E a anomia, ou anormal, é aquilo que a maioria das pessoas não fazem. Então, por exemplo, esse comportamento social doente poderia se referir a qualquer coisa que não é o que a maioria das pessoas faz. Qualquer um que se comporte diferente da maioria está adotando uma postura que é anômica. Esse diferente pode ser, seja lá o que for. Digamos, numa sociedade como a Arábia Saudita, né? Uma sociedade profundamente machista, profundamente dominada pela religião, ela vai ter uma característica que é um casamento profundamente dominado pelo homem, certo? Imagine, por exemplo, uma mulher querer ter autonomia e ter independência, né, na Arábia Saudita. É uma coisa que não é vista como natural. E no Brasil é perfeitamente natural. Na verdade, uma mulher que não é independente seria vista aqui como uma pessoa problemática, né? Uma pessoa fraca, uma mulher, né, doente do ponto de vista social. Na Arábia Saudita seria o contrário. Então, aquilo que é normal ou não depende de sociedade para sociedade. Ficou claro isso? Sim. Né? Sim. Sim, ficou. Agora, e para a gente pensar isso numa empresa? Né? Então, aquilo que é normal numa empresa não necessariamente será normal na outra. Né? Sei lá, um exemplo como a JBS. Né? Na JBS as pessoas trabalham com faca lá desossando, né, carcaças de animais, né? Desossando lá bois e vacas. Qualquer outra empresa que não seja uma empresa do setor de produção de proteína, né? Você ter lá gente com faca desossando carcaça seria uma abominação, né? Seria uma coisa completamente fora da caixa, fora da ordem. Você não concorda com isso? Então, você vê, então, o que é normal numa empresa é anormal em outra. Mas vocês já viram a sede do Google, como funciona? Que prédião maravilhoso, em que os escritórios são completamente livres, as pessoas têm lá quadra de tênis, quadra de basquete, a empresa deixa lá à disposição dos seus funcionários bicicletas, um monte de coisa, você trabalha a hora que quer, vai embora a hora que quiser, você tem um monte de espaço, de tempo lá para trabalhar em seus projetos pessoais. Professor,
Eu trabalho lá na JBS. Então, tá vendo? E aquilo que é feito na JBS não se aplica ao que é feito na Gazin. Verdade. São empresas muito diferentes. Então, atitudes que são perfeitamente normais num ambiente não são em outro. Mas isso que eu falei do Google, por exemplo, né? Toda essa postura super aberta da empresa, da gestão da empresa, em que o funcionário é tratado com toda a liberdade do mundo, você faz o que quiser, a hora que quiser, né? Você trabalha por projeto, por produção. Funciona assim em outros lugares? Todas as empresas são assim? Você chega para trabalhar a hora que quiser? Não. Né? Então você vê. Então, o que é normal? No Google, chegar para trabalhar a hora que quiser. Na maioria das empresas, ter o horário para cumprir. E o que é certo e o que é errado? Depende de cada situação, de cada lugar. Portanto, não existe nada certo ou errado como valor absoluto. Nada é normal como uma coisa absoluta. O normal ou anormal depende do contexto, depende da situação. Aquilo que é normal na Arábia Saudita é anormal aqui e vice-versa. Certo? Então, eu acho que no caso do trabalho, numa visão geral, o que seria anormal seria, no caso, entre aspas, a desorganização, né? Porque no caso, igual você citou aí do Google, como eles meio que fazem o horário deles, chega a hora que eles quiserem tudo assim, isso pra gente, numa visão geral, acaba sendo meio que desorganizado. Porém, para eles é normal, porque cada um ali tem, no caso, a sua responsabilidade. Bom, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu entendo a sua colocação, mas não é exatamente a isso que um autor como o Durkheim está se referindo. Quando ele fala de normal e anormal, tem mais relação com o seu comportamento padrão. Certo? É aquilo que as pessoas fazem. Por exemplo, por que não é normal no Brasil? Porque não é assim que as pessoas agem, não é assim que funcionam a grande maioria das empresas. Lá, naquela situação específica, nos Estados Unidos, naquela condição específica do Google, é assim que funciona. Né? Então, é isso. Só é normal porque é o que a maioria das pessoas faz. Né? Não tem a ver necessariamente com a questão de efetividade. Mas seria mais ou menos como pensar, por exemplo, vocês imaginem se alguém levantar aí agora e começar, né, a sacudir as cadeiras, balançar o esqueleto, né? Começar a dançar sem música, né? Deslocadamente aí do nada, aqui agora. Vocês acham que isso seria normal? Não, porque não é o que a maioria das pessoas está fazendo, né? Mas e se nós estivéssemos aqui agora, sei lá, numa rave, né? Num lugar que está todo mundo fazendo isso? É a coisa mais normal do mundo, porque é o que está todo mundo fazendo lá. Então você vê, né? Dançar, fazer um monte de movimentos físicos aí com ritmo, sem ritmo, é normal ou não? Não é normal como um valor absoluto, depende da situação. Né? Não é a coisa que é normal. Tem a ver com o fato de que se todo mundo está fazendo é normal, se as pessoas não fazem, é anomia. Ok? E fatos sociais? O que são os tais dos fatos sociais? Né? São esses organismos, são os órgãos, na verdade, que compõem esse organismo maior. Né? Os fatos sociais são aquelas atitudes que as pessoas tomam em conjunto. Eles têm um padrão e uma função social. Eles têm, segundo Durkheim, 3 características principais: generalidade, exterioridade e coercitividade. Por que eles são gerais? Né? Então, por que eles possuem generalidade? Porque eles são gerais. O que significa que todo mundo numa sociedade faz, ou a grande maioria das pessoas faz. Ou ainda, as pessoas podem ser definidas em termos de quem faz ou quem não faz isso. Né? E por que eles são exteriores? Porque da mesma forma que a sociedade possui uma característica própria que é maior e está além do indivíduo, esses fatos também possuem essas características. Significa que as pessoas fazem isso independente de mim e da minha vontade. As pessoas já fazem isso antes,
As pessoas fazem agora, depende se eu fizer também ou não, e elas continuarão fazendo, mesmo depois que eu morrer. Então, esses fatos, essa lógica de comportamento social, ela é exterior ao indivíduo. Ela não depende da minha vontade, ela está fora de mim. Ela não vem da minha vontade pessoal. E a terceira característica principal do fato social é a coercitividade. Ou seja, o fato de que você é obrigado a fazer. E essa obrigação não é uma obrigação legal, no sentido de que se você não fizer, você vai pagar um preço. Assim, por exemplo, você não vai ser preso necessariamente, embora possa ser. Mas a coercitividade ela pode ter diversas outras características. Por exemplo, uma coerção moral. Você vai ser cobrado se você não fizer, pelas pessoas à sua volta, pela comunidade, pelo mundo. Então, para clarear o que é isso, vamos pensar em exemplos de fatos sociais. Que atitudes, o que as pessoas fazem na convivência social, na opinião de vocês, que nós poderíamos caracterizar como sendo um fato social? Possui essas três características de generalidade, exterioridade e coercitividade. O que vocês acham que poderia ser um exemplo de fato social? Então, já que a gente está no curso de contábil e administração, vocês acham que trabalho é um fato social? Sim, eu acho. Ele possui essas três características? Ele é generalizante? O trabalho é um fato social generalizante? Eu acho que sim, porque o trabalho ele condiciona as pessoas a seguirem alguns tipos de normas, né, e regras. Que seria a Então, coerção. todo mundo trabalha? Todo mundo trabalha? Não, aí não. Nem todo mundo trabalha. Sim, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. De alguma forma trabalha, mas A questão é, então pense que eu falei trabalho e não emprego, né? São coisas muito diferentes. Né? Trabalho é muito mais amplo do que emprego. Emprego é uma forma de trabalho, mas trabalho, ele existe em muitas modalidades diferentes. Né? Toda vez que você age para transformar esse mundo, para imprimir a sua subjetividade, toda vez que você faz aquilo que precisa ser feito de alguma forma, toda vez que você age para provocar um determinado resultado, né, você está trabalhando, você está imprimindo uma subjetividade nesse mundo. Mais do que isso, por exemplo, vamos pensar em situações como, sei lá, uma mulher ou um homem, né, que não tem um emprego, né, mas possui um parceiro ou parceira. Enquanto o parceiro trabalha com carteira assinada, né, portanto tem emprego, ele ou ela fica em casa e cuida da casa, cuida dos filhos. Isso é trabalho? Sim. Professor, Sim. professor, Oi, pode boa falar. noite. No meu caso, meu marido, ele trabalha fora, ele é motorista de caminhão. Eu não tenho emprego, mas eu trabalho muito, viu? Eu corro atrás de peça para caminhão, eu que faço pagamento, eu que faço tudo. Então, eu acho que isso é trabalho, né? Não é o emprego, não tenho emprego fixo, mas eu trabalho. Na verdade, Às vezes quem está em casa trabalha muito mais que deixa eu trabalha só fora. fazer um parênteses aqui. Legalmente, você tanto tem um trabalho quanto um emprego. Se você quiser, você mete ele no pau e obriga ele a te pagar esse salário. Vou pensar nesse caso, desempenha professor. essas funções, se você desempenha todas essas funções, você tem um emprego e também um trabalho. Embora é um emprego que não é reconhecido formalmente, mas é um emprego. Viu? Embora, por exemplo, digamos que você fizesse apenas trabalho doméstico, apenas, né, como se fosse pouca coisa, também é um trabalho. Certo? E quando vocês estão... Professor, Oi. e quando a pessoa tem os dois empregos, tipo um emprego fora e o trabalho em casa? Dupla jornada. Dupla jornada. Não é? É porque tem pessoas, tipo mãe de família, que trabalha fora, chega em casa e ainda tem que cuidar de casa, de filhos, de tudo, né? Sim, sim. É isso, né? É chamado de dupla jornada. E não, você não Guerreiras. concorda?
Vocês não concordam? Tem gente que vai de noite trabalhar ainda. Então, Né? Então, o trabalho é o desempenho de uma atividade física, né, em função de um determinado resultado. Não tem a ver necessariamente com o emprego. O emprego é um tipo de trabalho. O trabalho é muito amplo, o emprego é só um pedacinho daquilo que é trabalho. No Então, caso, todos nós trabalhamos. remunerado, né? Oi? No caso, o emprego ele é remunerado e o trabalho não. O emprego ele é reconhecido formalmente. Né? Às vezes o trabalho pode ser remunerado, mas não reconhecido formalmente. Por exemplo, Sim. há famílias em que as crianças têm certas tarefas, elas ganham lá uma mesadinha para fazer isso. Então, uma das crianças, ela cuida do jardim, outra cuida do lixo da casa, coisas do tipo, né? Distribui-se as tarefas e também se tem ali uma recompensa financeira. Não é um salário, mas é uma recompensa financeira, ou seja, tem características de salário. Então, não é um emprego formalmente reconhecido, mas é um trabalho com recompensa financeira. Né? Sim, entendi. Fora que, por exemplo, e uma pessoa que seja autônoma, trabalha por conta sem carteira assinada. Né? Ela trabalha em troca de recompensa financeira, mas ela não tem o vínculo empregatício. Certo? Ela está trabalhando. Agora, então, nós sabemos que o trabalho é um fato social generalizante. Né? E ele é externo? Ele é exterior a mim? As pessoas já trabalhavam antes de eu nascer? Sim. Né? Sim. E se eu não sair para trabalhar, continua existindo trabalho? Pessoas continuam trabalhando por aí? Sim. Sim. As pessoas vão continuar fazendo isso mesmo depois que eu morrer? Com certeza. Mais ainda, eu faço nascer, isso. os pais, né? Depois que eu morrer, os filhos. Sim, então, mas o trabalho continua existindo, né? O trabalho como um fato social, como algo que existe aí na sociedade, ele continua existindo, né? Ele é um mecanismo que se mantém. Você pode pensar aqui na pessoa como uma célula, que ela existe e faz parte desse mecanismo. A célula morre, mas o coração continua batendo. A célula do coração pode morrer, mas o coração continua funcionando. Ele repõe e vai embora, não é isso? E ele também é exterior porque ele independe da vontade das pessoas. Alguém aqui trabalha porque gosta, por amor à sua função lá na empresa? Pode existir, isso pode existir. Mas, numa sociedade como a nossa, que o trabalho é estranhado, né, em relação às pessoas, de modo geral, as pessoas trabalham porque elas são obrigadas, né? Por exemplo, você trabalha porque você precisa pagar as contas, porque você precisa dar conta, né, da vida como você pretende viver. Ou seja, não é um fato externo, eu faço isso independente da minha vontade. Isso existe. E você não tem a escolha de fazer isso ou não. E é por isso que ele também é coercitivo, que é o tripé aqui, a terceira perninha. Você tem a opção de não trabalhar? Tem. Então, todos nós aqui podemos decidir não trabalhar, e isso não vai afetar em nada na sua vida. Fica tudo bem. Você continuar vivendo a vida normalmente sem trabalhar? Não. No meu caso, eu tenho que trabalhar. Então, se a opção é ou você trabalha ou você morre de fome, então você não tem opção, não é isso? Mas e quando as pessoas têm dinheiro suficiente para não precisar trabalhar nunca mais na vida? De qualquer forma, ela trabalha também, né? Em geral, elas trabalham também, elas desempenham funções, desempenham tarefas. Obviamente, elas vão trabalhar como empregado de outras pessoas, dificilmente vão trabalhar com carteira assinada, esse tipo de coisa, mas elas vão buscar coisas com que se ocupar, vão buscar tarefas para fazer, trabalho benemerente, projetos para desenvolver, ou vão continuar trabalhando para ganhar dinheiro, mesmo que já tenham os mais suficientes para viver até o resto da vida. Mas elas continuam fazendo isso. E continuam não porque precisam, mas porque isso é parte do mecanismo que é maior do que elas. Por exemplo, se você chegar à tarde na casa de qualquer pessoa, né? Você saiu do emprego e foi lá buscar alguma coisa na casa de alguém. A pessoa está lá com a bunda para cima no sofá assistindo televisão. A primeira coisa que você pensa é, nossa, né?
Como assim essa pessoa está aqui no meio da tarde e não está fazendo nada, não está trabalhando, né? Não é um membro produtivo da sociedade, como assim não está fazendo nada? Você julga a pessoa por conta disso. Todo mundo julga. A pessoa tem vergonha de estar em casa sem fazer nada. A pessoa não tem emprego, não tem trabalho nenhum. Ela não precisa, ela tem dinheiro para viver tranquilamente. Mas ela tem vergonha de não estar fazendo nada. Então, existe uma coerção prática que é determinada pela realidade. De modo geral, se a pessoa não trabalha, ela não consegue comer. Então, ela trabalha para gerenciar a própria vida. Mas ainda que ela não precise disso, ainda que ela não tenha essa restrição material, existe uma coerção também que é moral. As pessoas têm que trabalhar. Como assim você não trabalha? Já se deram conta disso? É muito difícil que uma pessoa escolha não trabalhar. E mesmo pessoas que você sabe que não faz nada na vida, pense essas socialites aí, né, que vivem esses programas de entrevista, né, falando bobagens, dizendo que é muito bom para o mendigo estar na rua porque é cômodo, né, é gostoso você estar na rua. Você se lembra dessa entrevista fatídica aí? Aquela Val Marchiori e a Bia Dória, né? É cômodo para as pessoas ficarem na rua. O mendigo fica na rua porque gosta de ficar na rua. Aí a pessoa, o entrevistador, continua a conversa e elas falam de quanto elas trabalham, né? De quanto elas são engajadas, de o que elas fazem, de como o dia a dia delas é extenuante, né? O que essa gente faz da vida? Para elas trabalham, ou seja, as tarefinhas que elas fazem são trabalho. São, né? Se você pensar em trabalho como sentido amplo. Então, vejo que mesmo pessoas como essas precisam se justificar para o mundo à volta delas, dizendo que trabalham. Eu não sou igual esse mendigo que não trabalha, eu trabalho. Vocês viram como é forte, como é poderoso isso? A pessoa é uma pessoa que está numa posição dominante na sociedade, né? Dona de tudo e mais um pouco aí, não precisa de dinheiro para nada, mas e aí? Ela pode escolher não trabalhar? Não tem ocupação nenhuma, ocupação dondoca, né? É feio, pega mal, né? Então mesmo essas pessoas buscam se ocupar de alguma forma e dizer que tem uma ocupação. Portanto, veja como ele é coercitivo. Da mesma forma que nós aqui, que somos pessoas comuns, nós temos que trabalhar. Mas eles também, né? Todo mundo está obrigado a isso da mesma forma. Ou obrigado a isso, mas de formas diferentes, por razões diferentes, mas ainda assim é uma obrigação, há uma coerção. Então, trabalho é um fato social. Então, você vê, trabalho, ele é uma parte importante da ordem social, ele tem uma função no organismo social, ele serve para alguma coisa na sociedade? Ou seja, será que a sociedade ela pode existir sem trabalho? Se você tirar esse órgão da sociedade, ela continua existindo? Vocês acham que pode existir uma sociedade em que as pessoas não trabalham? Acho que não. Acho difícil, né? Mudaria muito o ritmo impossível. de como é hoje em dia. Impossível. É impossível. Então você vê que sem esse fato social, a sociedade não subsiste. Não existe sociedade sem esse órgão. Mas há outros. Que outros exemplos de fato social a gente podia mencionar? E agora? Então, quando eu falei em trabalho, mas vamos pensar em trabalho organizado. Por exemplo, uma sociedade poderia existir hoje. Se você pensar a sociedade brasileira hoje, ela pode existir sem empresas? Há uma organização política, religiões, por exemplo. Política é um fato social? Política é um fato social? Sim. Sim, com certeza. Política é igual organização política? Não, a política pessoal é uma coisa, agora a organização é outra, né? Então você vê que aqui, quando a gente fala em organização política ou política eleitoral, é a mesma coisa que falar em emprego formal, né? Em relação a trabalho. Política é amplo, né? Política eleitoral, política partidária é uma parte pequena daquilo que é política, em sentido amplo. Da mesma forma que emprego formal é diferente de trabalho, né? Trabalho é amplo,
Emprego é restrito. Política é amplo, política partidária é restrito. A política é um fato social, portanto, ela possui esses 3 fatos que eu mencionei. A política é generalizante? Está todo mundo envolvido com política? Sim. Nosso dia a dia é uma política. Ou seja, segundo Aristóteles, né, o homem é um animal político. E por que o homem é um animal político? Tudo aquilo que nós fazemos é política. A política ela já existia desde antes da humanidade, desde antes do Homo sapiens já se fazia política. O homem de Neandertal, por exemplo, ele já possuía ali rituais de sepultamento, já possuía instrumentos musicais, e, portanto, ele já possuía organização social. Embora nós não conheçamos todos os detalhes de como ela funcionava, nós sabíamos que ele se organizava socialmente e que possuía rituais próprios. Portanto, havia organização social. Isso significa que, obviamente, ele fazia política, porque todo tipo de relação entre pessoas é negociada politicamente. Estar junto, convivendo, é uma escolha política. Não matar pessoas é uma escolha política. Conviver pacificamente ao invés de matar é uma escolha política. Diga, Fabiana. Não, eu se desligar. Uhum. Tá, e então é um fato generalizante, já que a política é parte da dinâmica da vida. Todo o tempo nós estamos fazendo política. Toda vez que você se relaciona com outras pessoas, essa relação é uma relação política, porque ela envolve modalidades de negociação e de escolhas, né? Você escolhe como você vai se comportar em relação àquela pessoa, negociando isso. E essa negociação é um processo político. Portanto, existe alguém que não faça política? Né? O mundo é o mundo político. O ser humano é o ser político. E ela é exterior às pessoas? A política é exterior? Ou seja, isso independe da minha vontade pessoal? As pessoas sempre fizeram isso e sempre vão fazer? Quer Sim. eu queira ou não? Né? Sim. E isso é coercitivo? É obrigatório? É mandatório fazer isso? Sim. As consequências da política são mandatórias? Elas são coercitivas? Por exemplo, você pode escolher não pagar imposto? Sem sofrer as consequências? Né? Não. É difícil. Você Não. pode escolher sonegar, mas com isso você vai se tornar um contraventor. Terá Né? Então, consequências. haverá algum tipo de consequência. No mínimo, a consequência vai ser você se tornar um contraventor. Talvez você nunca seja pego, mas você virou um contraventor ao escolher sonegar. Né? A consequência está aí. E eu posso escolher, por exemplo, não negociar politicamente, atravessar a rua, né? Tá na calçada, uma pessoa vem na minha direção, eu vou em direção a ela. Eu posso escolher não negociar, andar olhando para cima e andar trombando nas pessoas? Né? Não faz sentido. Né? Acaba sendo obrigatório, como um modo de convivência, fazer essas escolhas, que são escolhas políticas. Então, nós já identificamos aqui mais um fato social, ou seja, mais um órgão que compõe a sociedade e que tem uma função, né? Portanto, ele serve a um propósito dentro dessa sociedade, certo? Dá para existir uma sociedade sem política? Não. Se você tirar a política da sociedade brasileira, ela continua existindo? Não, Né? acho que não. Tá. E que outro fato social a gente poderia mencionar? As religiões, então? Religião também. A religião, ela é generalizante? É uma coisa que todo mundo tem? Ou é, de alguma forma, influenciado por ela? Sim, a religião todos nós temos, né? Independente se é espírita, se é católico. Tem muita gente que se define como sendo sem religião. Né? Na sociedade brasileira, isso é pouco presente. Nos países europeus, especialmente lá na Escandinávia, isso é muito mais comum. Tem alguns países que há mais pessoas que se definem como não religiosas
do que pessoas que se definem como religiosas. Mas vejo que, de qualquer maneira, você tem um rótulo da pessoa, você tem isso que é religioso e o que não é religioso. Então, ou o cara tem religião, ou ele vai ser definido como alguém que não tem religião. De qualquer maneira, a ideia da religião, né, ou a conduta religiosa vai ter um impacto muito determinante na vida dele. Ele é generalizante porque ele é muito amplo dentro da sociedade e, na média, né, a esmagadora maioria das pessoas vai estar inserida dentro de algum tipo de modelo religioso ou de algum sistema de crenças, afinal de contas. Porque religião é mais do que isso, né? Quando nós estamos falando em crenças, isso é diferente de igreja e também é diferente de religião. Muita gente não frequenta igreja alguma, não tem nenhum tipo de fé específica nas religiões aí mais conhecidas, mas acredita em um monte de coisa. Né? Tem lá as suas crenças internas, tem as suas noções fundamentais, certo e errado. A pessoa não se define como religiosa porque ela não acredita nas religiões principais, mas ela tem crenças. Certo? Isso é externo, é exterior, ou seja, a religião ou crença é um fato social exterior? Isso existe independente da minha vontade? Existe. Sim, existe. Isso já existia antes de eu nascer? Continua existindo mesmo que eu não frequente igreja nenhuma? Elas vão continuar existindo depois? Elas existem ainda que eu não queira? Sim, são exteriores aos indivíduos. Né? E elas são coercitivas? Isso é um fato social coercitivo? Crenças e religião são um fato social Não. coercitivo? Eu acho que não. Não? Porque ninguém é punido por não seguir uma crença ou uma religião. Não? Não é punido, mas é julgado, né? Na família de vocês, julgado. na família de vocês, a maioria das pessoas pode escolher, não vou frequentar a igreja nenhuma, não quero. Né? Na família de vocês, ou dentro do grupo social que vocês frequentam, se alguém se definisse como ateu amanhã, ou passasse a frequentar uma religião completamente diferente, todo mundo ia agir normalmente em relação a ela? Não, iria ter muito julgamento, né? Ou seja, então, é proibido por lei? Não, a coerção aqui não é legal, não é uma coerção de violência do Estado. Mas é possível que alguém seja vítima de violência física por conta disso? Sim, com certeza, já Sim. aconteceu. Acontece o tempo todo à nossa volta. Pode acontecer, por exemplo, em outros tipos de sociedade. Por exemplo, falamos aqui da Arábia Saudita. Né? Um muçulmano saudita pode escolher lá, eu vou ser budista a partir de amanhã, viu? Estou comunicando para vocês, todos os meus amigos, que doravante não faço mais parte da crença islâmica. Fica tudo bem? Morreu. Né? Mas na nossa sociedade, será que é muito diferente? Muitas vezes nós temos uma intolerância também muito grande a quem pensa diferente. Né? Por exemplo, pessoas atacando nas ruas, apedrejando gente que faz parte de religiões diferentes. Veja o preconceito que se tem, por exemplo, no Brasil com religiões de origem africana. Né? Se chamar isso de coisa do demônio, coisa do tipo, tudo isso tem a ver com uma postura profundamente ofensiva e negativa em relação à religião do outro. Então, a ideia de coercitividade, no que diz respeito à crença, né, no fato social crença, tem a ver não só com a sua escolha pessoal, mas a maneira como nós julgamos a escolha do outro, a maneira como você vê a crença do outro. Né? A intolerância, o ódio, né, a incapacidade de compreender, de me colocar no lugar do outro, está muito vinculada a essa ideia de coerção. Quando eu não compreendo, quando eu não aceito, quando eu acho que eu tenho que aceitar a escolha do outro, eu estou me colocando numa situação de intolerância, portanto, de coerção. Né? E isso é muito forte, é muito poderoso. E o que mais? E a moda? Também é. Vocês acham que é? Sim. Ela é generalizante? Todo mundo se veste de alguma forma? Todo mundo se traz de alguma maneira seguindo um código de etiqueta, seguindo um padrão de uso de roupa? Sim, porque, tipo, a gente meio que segue um padrão. Por isso que quando tem alguém com a roupa muito
destacada, muito extrovertida, alguma coisa do tipo, a pessoa é julgada, porque a gente geralmente está acostumado a um padrão. Por mais que existem vários tipos de roupas diferentes, por mais que existam várias modas diferentes, mas são esses vários tipos de itens, né? Vários tipos de... Você entendeu? Essa Sim. várias... Então, veja que para usar a nomenclatura do Durkheim, então vejo que a anomia e normalidade se aplica muito bem aqui. O que é anomia? Se vestir diferente do normal, para aquele espaço específico. Assim como, por exemplo, você ser muçulmano na Arábia Saudita é anômico ou normal? Né? É o normal, é assim que todo mundo, é isso que todo mundo faz, ou seja, ser membro dessa religião específica, lá é o normal. E aqui no Brasil, é o normal? É o mais comum? Não. Não, né? Aqui é estranho, aqui é diferente, né? Aqui chama a atenção. O Pô já ia falar. Imagina uma mulher usando burca, vamos misturar as duas coisas, né? Moda e religião. Imagina uma mulher usando burca nas ruas de Vilhena. Vocês acham que chama atenção? Muito. Você acha que as pessoas vão julgar, ficar olhando assim, agressiva e assintosamente? Nossa, o que é aquilo? Sim, Aquilo lá. e para falar a verdade, tem até um preconceito. Uma vez eu vi uma mulher de burca na rua, aqui em Vilhena mesmo, e eu fiquei tipo, mano, imagina essa menina, sei lá, dar uma de homem-bomba, tá ligado? Tipo, tem até um preconceito. Pois é, isso porque você provavelmente viu um chador, né? Que é aquele, ela estava trajando provavelmente o manto, né? Era uma toda preta, preto, mais um lenço toda na preta, cabeça. A burca que eu falo coberto. é aquilo que tampa aquele traje típico afegão, né? Ela tampa até os olhos. Tipo, ela só mostrava o olho, só dava pra ver o olho dela. Se eu não me engano, agora na França, na Europa ali, foi proibido a burca mesmo. Entendeu? Agora foi proibido andar de burca. Então você vê, eu vejo o quão o conceito de anormalidade é forte ali, o quão o conceito de anomia, né, ali é forte. Tá, e já falamos da ideia de generalização, portanto, a moda é um fato social generalizante, mas ele é exterior? Independe da sua vontade e tem a ver com coisas que as pessoas já faziam, fazem e continuarão fazendo, independente de você? Sim. Sim. Por exemplo, indo para a terceira pernada aqui, a ideia da coercitividade. Será que isso é coercitivo? É um comportamento coercitivo? É um fato social coercitivo? É também. Você pode escolher se vestir de um jeito completamente diferentão? Não. Não sem sofrer as consequências, né? Você pode, mas aí você vai estar em condição de anomia. Você vai ser o estranho e vai ser o diferente. Você vai pagar um preço por isso. Vai ser julgado, né? Sim. E você pode escolher não usar a roupa? Não. Não, você pode, mas daí você vai sofrer as consequências, né? E aí vamos ter as consequências mais severas. Exato. E agora vejam, o trabalho tem uma função? Sim, já vimos que sim. A religião tem uma função social? Sim. Ela serve para alguma coisa na sociedade? Sim. Para que ela serve? Ela serve para promover... Reginaldo, desliga o seu áudio, por favor. Ela serve para promover coesão social, ou seja, ela tem a função de tornar pessoas membros mais bem incorporados a esse grupo, né, a essa sociedade. Ela faz com que as pessoas se sintam melhor posicionadas nesse mundo. Então, quando as pessoas frequentam esse grupo, a religião, mas também quando elas frequentam um clube, né, quando elas frequentam grupos que fazem com que ela se sinta parte de um coletivo, de uma comunidade, ela vai se sentir um membro mais pleno da sociedade. Ela não vai se sentir infeliz, ela vai ter uma vivência social, ela vai ser uma pessoa que
será, portanto, um membro mais efetivo da sociedade, mais bem integrado e, portanto, mais efetivo dessa sociedade. A religião tem essa função, né, do ponto de vista da análise sociológica, de promover integração social. Certo? Vocês imaginam como seria difícil, por exemplo, para uma mulher saudita que não seja muçulmana, como é que ela consegue viver naquela sociedade? Sendo tão limitada, todo dia não podia dirigir, né? Para trabalhar precisa de autorização do marido, para viajar precisa de autorização do marido. Se ela não introjeta os valores daquela sociedade, por exemplo, através de uma religião, ela provavelmente vai se sentir tão infeliz e tão excluída, tão apartada dos valores daquele grupo, que ela não consegue viver ali. Então, para que a religião serve? Para formatar você para viver dentro desse grupo, né? Para ser uma parte que é igual aos outros, ter os mesmos valores, fazer as mesmas coisas e aceitar isso como normal, né? Fazer aquilo que todo mundo faz e ser feliz com isso, né? Não se sentir estranhado. Então, a função da religião é promover a integração social. Agora, vejam, para que serve a moda? Por uma coisa que é muito parecida, porque, afinal de contas, por exemplo, tem alguém que está com frio aí hoje? Sim, porque choveu. Em geral, por exemplo, aqui eu estou com calor agora, né? Não tem nenhuma razão prática para eu estar usando roupa. A grande maioria das pessoas aqui, ninguém precisaria estar usando roupa, né? Então, não tem nenhum motivo prático para a gente usar isso na grande maioria do tempo. Então, a função do uso da roupa, ela surge como, né, uma utilidade prática, né? Afastar o frio, por exemplo, se proteger o corpo. Mas na nossa sociedade, e em todas as sociedades humanas complexas, ela serve a um propósito que também é de integração social, muito mais do que um propósito prático, né? Para nós aqui agora, ela não serve a nenhum propósito prático. Podíamos todos tirar a roupa e ficar aqui, né, tendo a aula do mesmo jeito, exatamente. Mas não vamos fazer isso, porque nós não podemos. Não há nenhuma lei que nos obrigue a ficar de roupa aqui agora. Mas, né, a coerção, aquilo que nos força a continuar usando roupa, é o medo do julgamento alheio. Né? O que as pessoas vão achar se eu fizer isso? Por exemplo, podia perfeitamente estar aqui sem camisa, não ia acontecer nada. Né? Mas aí todo mundo ia ficar me olhando e pensar... Né? E esse julgamento, esse olharzinho, o risinho de canto de boca, isso é uma das coisas mais agressivas que existem no mundo. Por exemplo, por que eu estou aqui passando calor e usando camiseta? Porque vocês estão me obrigando, vocês estão me coagindo a ficar com roupa no momento em que eu não quero. Tá vendo? Eu não tenho opção, não tenho escolha de não estar aqui trajando essa camisa quente quando eu não preciso. Então, veja como é forte, né, essa coerção. Mas por que nós nos submetemos a isso? Para fazer parte do grupo, para se sentir incluído. Quem não faz isso, quem não age de acordo com a média, quem não se veste igual aos outros, não se sente incluído. Então, a moda, ela tem também uma função de criar essa coesão social. Por exemplo, você começa a trabalhar um empreguinho melhor aí, né, ganha mais, qual é a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem? Vai lá e compra, né, a camisa com o cavalinho ou com o jacarezinho aqui no peito, né? A pessoa anda com ela assim como se fosse né, como se fosse uma medalha no peito. E que mensagem ela está passando para o resto da sociedade? Né? É uma forma de comunicação não escrita, né? Vejo como eu sou bem sucedido, vejo como eu não sou igual a essa gentalha, né? Algumas pessoas vão até comprar camisas falsas com esses símbolos para se sentir melhor. Então vejam a importância disso, né? A indumentária ajuda até a pessoa a se sentir com uma autoestima melhorada. Então, a função social disso, a função social da moda é muito importante. A pessoa se sentir incluída significa se sentir uma autoestima melhor, significa que ela vai ser um membro sossegado, um membro tranquilo daquela sociedade, certo? E só para a gente encerrar, e o crime, comportamento criminoso, será que é um fato social? Bom, eu considero que parece sim. que tudo é um fato social.
Todo não. Ele precisa necessariamente se incluir nessas características. Precisa ser externo, generalizante e coercitivo. Então, E agora, mas o crime é um fato social? Sim. Ele é generalizante? Sim. Ou seja, engloba todo mundo? Não para todos. E agora? Uns influenciados e outros não. E agora? Mas se não for da minha vontade, vai acontecer. Se a outra pessoa quiser, não é? Então vamos pensar o seguinte: existe uma sociedade em algum momento da história que não tenha crime? Eu creio que não. Não, né? Isso não existe. Não existe em lugar nenhum no mundo. Nunca existiu. Agora, então isso mostra que é uma parte muito importante de mecanismos sociais em geral. Mesmo as sociedades mais diferentes do mundo, elas possuem isso como um fato. E ele é generalizante no sentido de que ele vai englobar todo mundo? A esmagadora maioria das pessoas? Então, seria um exagero dizer que todo mundo é bandido, que todo mundo pratica contravenção. Mas o ponto é, crime ou uma atitude indevida, para pensar no sentido amplo, é diferente de crime no sentido de contravenção à lei, certo? Atitudes que são inadequadas, que são incorretas, portanto, em sentido amplo. Elas não são cometidas por todas as pessoas? Sim. Em certos momentos, sim. Ou seja, não tem Você sempre vai tirar uma vantagem de onde você pode tirar. Não. Aí nós estamos falando de coisas diferentes, né? Porque, por exemplo, aí você já está falando de um comportamento, de uma modalidade de comportamento que é profundamente nociva socialmente. Mas mesmo com pequenas coisas, você pode, por exemplo, cometer atos que não deveria e não necessariamente estar buscando uma vantagem específica. Às vezes as pessoas mentem, porque estão com vergonha de alguma coisa, não sei. Então, as pessoas podem perfeitamente tomar atitudes que seriam, em tese, inadequadas pelas mais diversas razões. Né? Tem várias graduações disso, inclusive até chegar lá naquilo que é uma modalidade de comportamento inadequado, que é o crime, né? Que é o assassinato, que é o roubo, que é o desvio, né, de dinheiro público, por exemplo. Então, ele é generalizante, né, porque ele tem um impacto grande, forte na vida das pessoas. Mas mesmo quando a gente pensa no crime, né, cometido contra a ordem do Estado, de modo geral, as pessoas ou estão buscando cometer crimes ou estão tentando se proteger dele. Né? Então, isso vai afetar a vida de todas as pessoas da mesma forma. Então, ele é um fato social porque ele tem um impacto, né, muito amplo na vida social. Ele é externo? Sim. Né? Existe Depende além da minha vontade. Ele independe da minha vontade, ele já existia antes? Sim. Sim. Existe hoje crime? Sim. Será que vai continuar existindo no futuro? Infelizmente, sim. Né? Muito provavelmente. E ele é coercitivo? Sim. Por exemplo, se alguém chega na sua casa para te assaltar, isso é opcional? Você não acredita em crimes, não acredita em violência. Para mim isso não funciona, vai embora, tchau. Né? Provavelmente não vai funcionar. Né? Você pode escolher não ser preso, né? Depois que o sujeito roubou alguma coisa, por isso você vai lá prender. Não, né? Não aceito os artigos do Código Penal. Isso é opcional? Não. Não. Então, e esses pequenos e as pequenas indignidades que as pessoas cometem, né? Por exemplo, por que as pessoas mentem quando estão com vergonha de alguma coisa? Você vê que a pessoa se sentiu pressionada a isso de alguma forma, né? O medo da humilhação, o medo do julgamento alheio, meio que levou a pessoa a fazer isso. A pessoa fez meio que porque se sentiu obrigada. O mais absurdo é que seja essa explicação, mas do ponto de vista daquilo que a gente está discutindo, veja como faz sentido. Né? Mas já falamos que o trabalho, né, a religião, o que mais nós discutimos aqui? A política, né? Todos eles são fatos sociais, todos eles têm uma função social. Mas o crime tem uma função social? Não. O crime serve para alguma coisa para a sociedade? Não.
Não? Mas se o crime é um fato social, porque possui as 3 características que nós definimos, portanto, ele é parte componente da sociedade. Se ele é uma parte componente da sociedade, se ele é um órgão, é porque tem uma função. E agora? Para que serve o crime? Para que serve a inadequação? O que vocês acham? Seria para mostrar para a sociedade que se ela fizer um ato ilícito, ela vai ser punida. Tipo Para isso? mostrar o quê? Para mostrar para a sociedade, vamos supor, para nós, pessoas, que se a gente roubar, a gente vai ter uma punição. Tipo isso. Isso é parte, por exemplo, do sistema penal, né? Se você incluir nesse fato social tudo isso, inclusive o sistema judiciário, de fato, né? Então, o funcionamento do sistema judiciário vai ter essa função, inclusive uma função que é educacional. Mas é só isso? Né? Eu já falei que, então, o fato social aqui ele tem um sentido que é mais amplo, né? Ele não vai incluir exclusivamente aquilo que funciona dentro do sistema penal. Então, para que existe isso dentro das sociedades e para que serve? Qual que é a função disso numa sociedade? Então, vamos pensar assim, né? Tem aqueles órgãos, um monte de órgãos bonitinhos, né? Por exemplo, as pessoas têm um cabelinho, né? Bonitinho, lindinho, tem o narizinho, a boquinha, a orelhinha, né? Tem o coração, né? Batendo, romântico até, o cérebro, mas tem alguns órgãos que são menos nobres, elas não têm também? Vamos pensar nisso como o fiofó da sociedade. Aí é foda. A sociedade não os organismos vivos não consomem, não destroem as células fracas. Por exemplo, a gente não tem descamação na pele e ela cai, né? As pessoas não têm queda capilar, não tem um monte de coisa acontecendo. Então, o corpo, os organismos vivos, eles não se livram de um monte de coisa que eles têm dentro deles. E vocês acham que a sociedade não faz isso também como organismo vivo? Se livrar daqueles que são fracos? Usar isso como um mecanismo de matar as pessoas que têm capacidade de cometer crimes, né? Botar na cadeia, separar, matar essas pessoas, ou as pessoas que foram vítimas desses crimes, né? Que não tiveram capacidade de se proteger, né? Que foram mortas, elas foram, né? A parte fraca da sociedade que já foi tarde. O que vocês acham? Mecanismo de seleção social para definir quem está incluído e quem não está, quem vive, quem sobrevive e quem não sobrevive. Né? Você vê. Esse é o tipo de coisa, essa parte obscura da nossa sociedade. Mas isso está aí, né? É isso que nós fazemos enquanto organismo coletivo. Também. Por exemplo, né, não vou discutir isso hoje, a gente já vamos encerrar aqui agora, porque ela já foi longe, mas, por exemplo, o suicídio, segundo o Emílio Durkheim, também é um fato social. Né? A gente vai discutir brevemente isso aí na próxima aula. Ok? Fala, Rafael. Professor, já que a gente falou sobre Durkheim e sobre a sociedade e tal, o que o senhor acha de Marx, da teoria marxista ou da sociedade ideal que ele... A gente vai falar sobre isso também. Então, como é parte já do nosso conteúdo, vai ter uma aula que vai ser dedicada a gente falar sobre isso. Então tá bom, então. Ok? Tranquilo. Pessoal, então, uma atividade que eu vou propor para vocês aqui agora, então só desliga o áudio. O Rafael, desliga o áudio. Só uma atividade que eu vou propor para vocês, um vídeo, para discutir essa ideia da adequação e inadequação social nova do Durkheim. É um episódio daquela série chamada Black Mirror,
que passa na Netflix. O nome do episódio é Nosedive, em português, se não me engano, é Queda Livre. Mas depois eu vou colocar na plataforma lá as informações direitinho, né? E o cartazinho para vocês saberem do que se trata. E vou deixar também o textos lá para vocês lerem, ok? Na plataforma. Então vocês deem uma olhada lá. Então assistam para a próxima aula para a gente conversar sobre esse assunto, ok? Então vai ser interessante para a gente fazer uma conversa continuando a nossa discussão sobre Durkheim, ok? Certinho? Então, assim, quem não tem Netflix, mas é fácil achar por aí, né? Se buscarem na locadora do Paulo Coelho, vocês vão achar facilmente Você vai escrever lá na plataforma, né? Certinho. Eu vou colocar a indicação, né? Mas é fácil achar. Então, quem não tiver Netflix, depois dá para baixar por aí facilmente. Como que é o nome, professor? O nome da série é Black Mirror e o episódio é Nosedive ou Queda Livre. Ok? Professor. Oi. Você vai disponibilizar essa aula e a outra lá no Moodle também? Sim. Ah, tá, beleza. Vai estar lá depois, tá tudo gravado. Ok? Black Mirror é muito bom, cara. Recomendo a todo mundo assistir. É legal demais. Então é isso, pessoal. Aquele abraço. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Okay? Tchau, até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite.